isso eu posso falar tranquilamente. Nunca coloque mais do que 12% no P. Por quê? O excedente é o gume ruim. Coloquei 20%. Cara, 8% você vai pagar mais imposto do que você deveria. Mas o Porque... principal erro do investidor ao fazer uma previdência é achar que previdência é tudo a mesma coisa e não se atentar a esses detalhes que a gente veio comentando durante todo o episódio. Então, como o Rafa bem comentou, a primeira coisa que a gente faz quando vai começar um plano de previdência é entender se tem uma renda tributável, se faz a declaração completa e se vai fazer sentido usar a previdência também como uma forma de deduzir imposto e trazer essa eficiência tributária para a carteira do cliente. Antes de começar no episódio, me responde uma coisa. Você tem um plano claro para o seu futuro financeiro ou ainda está deixando isso para depois? Mesmo que ainda não tenha começado, a Sacre preparou um conteúdo exclusivo que mostra como a previdência privada pode ser uma peça-chave no seu planejamento. O link está aqui na descrição. Salva e confere depois do episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é pagar menos imposto de renda em 2026. Já estamos falando disso, pessoal. A gente está gravando em outubro, né? Meados do meio de outubro, e já estamos falando de 2026. Olha aí que maravilha, né? E como usar a previdência privada para pagar menos imposto. Uma coisa que o Rafa gosta demais, pagar imposto, né, Rafa? Se tá pagando imposto, se tá tendo DARF é porque teve lucro, né, Teve Ângelo? lucro, né? O tema é bom, Rafa? Adequado para esse período do ano? Cara, excelente, eu diria, né? Então, Porque me apresenta aí alguém aqui no Brasil que não quer pagar um pouquinho menos de imposto de forma legal, sem fazer nada de errado, jogando com o livrinho de regra embaixo do braço, né? Então uhum. vamos abrir esse livrinho de regra hoje e ajudar os nossos ouvintes. Muito bom. Então, os especialistas da SAC, eles explicam como a previdência privada pode ser usada de forma inteligente para reduzir o imposto de renda de 2026 e melhorar o planejamento financeiro do investidor. E participa hoje também, estreando como head de produtos, renda. Como é que é? Ó? É figurinha carimbada que não ouviu investiu. Tá, pessoal? Emily, tudo bem, Meu Emily? braço Aí, direito, tudo cuida Braço de bem? direito, quase tudo junto comigo. Isso aí, estamos aí Tranquilo? cuidando de renda fixa, fundos, previdência, cada vez chegando mais produto novo, mais coisa nova para os nossos clientes e vamos embora. Para quem tá assistindo o Viu Investiu pela primeira vez, a Emily já esteve com a gente no time de conteúdos, inclusive já fez alguns episódios aqui do Viu Investiu, né? E uma pessoa que o Rafa surrupiou do nosso time. Aí a pergunta que não quer calar, quer devolver, Rafa? Nossa, de jeito nenhum. Então tá. Eu olhava pra Emily e pensava, cara, essa pessoa vai dar muito certo no meu time. Errei. Ela é perfeita no meu time, ela é excelente. Tá bom, deu match, né? Tá bom, gente. Bom, antes de entrar na pauta, aqueles recadinhos de sempre. Se você é novo aqui no Ouviu Investiu, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no nosso canal. Eu fico muito feliz quando vocês chegam, se inscrevem, ficam com a gente. E o nosso canal tá crescendo muito, 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 muito mês a mês, tá? Bem legal. E tenho esquecido, tá? Mas agora eu vou falar. Boleta o joinha, que é de graça, e você ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas que tenham as mesmas dúvidas que vocês, tá? Em relação ao imposto de Será renda. que todo mundo entende isso? O boleto joinha? É curte o vídeo. Curte o vídeo, boleta. É que no mercado financeiro a gente usa um termo que é boletar ou a boleta, né? Boleta. Curte o vídeo. Curte o vídeo e Mas também continua, eu adoro o boleto joinha, mas eu compartilha. fiquei com isso na cabeça. Será que todo mundo entende isso? É que esse é um jargão do meu canal, né? E no meu canal, como eu só falo de trade, boleta lá é tá bem explicado. normal, né? E aí, enfim, tá aqui, tá, pessoal? Manda esse vídeo pra alguém que você acha que precisa saber desse assunto. E se você tiver alguma dúvida específica, pode deixar aqui na área de comentários do vídeo ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Hoje eu tô com sorte que tá aparecendo na tela ali o É a terceira timing tá vez muito que ele bom, chama viu? e tá exatamente o que ele tá O chamando timing na tá tela. muito bom O hoje, pessoal tá, vai achar pessoal? que é IA, né? A gente fala, aparece ali na edição. do vídeo. Eu tô com... o time cresceu, agora eu tenho um operador de switcher ali que fica pondo as coisas que eu falo aqui, tá, pessoal? A gente tá com o perfil ativo em todas as redes sociais, tá? Então, se você quiser falar com a gente por lá, também fica à vontade. E aí, além daqui do YouTube, o Ouviu Investiu, ele é veiculado em todas as plataformas de podcast para você ouvir no seu app
preferido também, enquanto faz aquela caminhada. Eu sempre ouço na esteira, assim. Quando eu tô na esteira, eu tiro pra ouvir podcast. Eu ponho meus podcasts em dia. E já me comprometo a transformar esse episódio em um artigo também lá no nosso blog, a Sacre.digital, pessoal. Olha aí que legal. Beleza? É por lá que a gente entrega todos os conteúdos ricos que são produzidos pelo time de conteúdos da Sacre. Bom, Rafa, eu coloquei aqui, né, o que é a previdência privada e por que que ela é relevante no planejamento de longo prazo. Vamos lá. Cara, previdência privada, ao longo do episódio a gente vai focar mais em falar no assunto de impostos, tributação e tal, mas de uma forma geral, a previdência privada, claro, ela tem várias funções, mas a função principal, a grande maioria dos casos é o quê? Aposentadoria, né? Uhum. Você fazer um planejamento para a sua aposentadoria. De novo, de uma forma generalista, normalmente por um desses dois motivos. Motivo 1, o INSS não vai ser suficiente, porque ele tem um teto. Então vamos imaginar que, sei lá, eu ganho 20 mil reais por mês. O teto do INSS hoje, se eu não me engano, não chega nem em 7. Eu não estou atualizado em quanto que está o teto do INSS hoje. Tá. Né? Então, estava lá vivendo a minha vida com uma qualidade de vida tal, me aposentei, vou aproveitar. Opa, não consigo nem pagar minhas contas mais. Então, a previdência privada serve como um complemento à previdência social, ou, por exemplo, no meu caso, que não contribuo com a previdência social. Né? Eu sou, hoje, de uma forma resumida, autônomo. Então, a previdência privada é integralmente a minha aposentadoria, né? Não tenho a previdência social. Então, vou me aposentar, vou parar de trabalhar por algum motivo. Cara, previdência privada, né? E a questão do longo prazo também super relevante, porque ela é um produto de longo prazo, né? Até os benefícios de tributação que a gente vai falar, muitos deles são efetivamente mirando longo prazo. E eu quero adicionar um item aqui, né? Cara, quando a gente fala de longo prazo, qualquer vírgulazinha a mais que você consegue entregar de melhoria de eficiência ou de melhoria tributária, e você joga isso para o período, né, do investimento, vamos supor, 20 anos, esse grãozinho de areia a mais que você pegou, você joga o efeito dos juros compostos nele, ele vira um castelo de areia, né? Uma rocha. Então, muitas vezes a gente fala de previdência privada, às vezes a pessoa que está ouvindo fala, mas deixa para amanhã. Ou, putz, vou ganhar 0,1% a mais aqui, nem é tanta coisa assim. Cara, fica com a gente até o final, ou melhor ainda, senta com a gente para fazer a conta completa e se surpreender com o que a palavra eficiência te entrega num período, por exemplo, de 20 anos. É para longo prazo, então. Esse termo aqui já Idealmente, sim. Para quase todos os casos, sim. Tá, vamos lá. Bom, então trata-se de um produto de longo prazo. Ô, Emily, eu coloquei aqui, a gente pode considerar que a previdência privada ela é um investimento seguro e estratégico? É muito difícil, né, lidar com previdência ou não? Então, Ângelo, sim. Essa é uma pergunta que ela pode parecer simples, mas na verdade ela esconde várias camadas por trás e é muito mais complexo do que parece. A previdência ela pode sim ser um investimento muito seguro e muito estratégico, da mesma forma que ela pode acabar com a carteira de investimentos de uma pessoa se feita da forma errada. Né? Então, focando primeiramente ali na parte de segurança. Olhando para órgãos reguladores e tudo mais, a gente tem hoje a SUSEP, que é um órgão regulador do Conselho Monetário Nacional, que faz toda essa gestão ali, né, nas previdências, gestão de risco, olha a questão de solvência, de gestão das previdências em si. Então, a gente tem uma camada de proteção a mais adicionada justamente por esse órgão regulador, né? Fora isso, olhando para as instituições, para os bancos, para as seguradoras que guardam os capitais da previdência dos investidores. Todos esses bancos, eles têm regras de segregação patrimonial. Ou seja, o dinheiro do investidor que está aplicado numa previdência, ele não se mistura com o dinheiro normal que esse banco, essa instituição financeira, utiliza ali para pagar as contas do dia, movimenta de forma mais constante. Então, isso é separado. Por exemplo, eu tenho uma previdência hoje no BTG Pactual. Caso o BTG Pactual quebre, um cenário que a gente sabe que é praticamente impossível, É até bem hipotético, mas se o banco Mas BTG vai que, Pactual né? quebrar, a sua previdência ela tá resguardada. Ela não vai sofrer nada com isso, você simplesmente vai pegar ela e vai mudar para um outro banco, para uma outra instituição, e tudo segue normalmente da forma que estava.
Agora, o ponto principal aqui é justamente a parte estratégica da previdência mesmo, né? Porque, como o Rafa comentou, muita gente olha para a previdência somente como uma forma de aposentadoria. Então, uma renda adicional que ela vai ter lá no futuro. Isso não está errado, muito pelo contrário, é o principal papel da previdência e ela vai servir muito bem para atender essa demanda. Só que, além disso, a previdência ela pode ter vários outros papéis dentro de uma carteira de investimentos, que é justamente onde a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco. Só que ela pode fazer toda a diferença, principalmente na parte tributária de uma pessoa, né? Uhum. Então, hoje é muito importante a gente entender, no momento que a pessoa faz uma previdência, qual que é o principal objetivo dela com aquele investimento. Então, eu quero pagar menos imposto, eu quero ter uma eficiência tributária maior na minha carteira. Ou, de repente, uma coisa também que muita gente não conhece, a previdência é um excelente objeto de sucessão patrimonial. Então, muitas pessoas não conhecem essa função da previdência privada, que ela pode ajudar muito nessa parte de planejamento sucessório, de transmissão de bens, justamente porque ela não entra em inventário, né? Então, ela traz para a gente esse benefício que os outros investimentos acabam não tendo. Então, muitas pessoas gostam justamente de fazer esse planejamento junto com uma previdência. Então, é muito importante olhar todas essas Essa questões parte também. é interessante, né? Não, exato. A gente tá pautando para falar de sucessão patrimonial e eu vou chamar a Emily para A gente podia fazer no episódio de sucessão patrimonial seguros e previdência. seguros Juntos. juntos aí. Porque são dois pilares importantes na parte da sucessão. Você sabe que, particularmente falando, Emily, a previdência já faz uns 3 anos que tá na minha meta, assim, de cara, eu preciso separar um montante para dar o start ali na previdência, porque ela precisa de um start, né, Exato. para começar, né? Então, hoje, depois desse episódio, é a primeira coisa que você vai fazer. Senta com a gente ajuda você a estruturar. Porque quanto antes começar, Porque é muito complexo melhor. também, né? A gente gravou Bastante. recentemente sobre. Eu nem sei se entrou primeiro a respeito de seguro, e é um produto complexo, e agora a gente, de novo, Rafa, falando de outro produto que é complexo também, né? Cara, é complexo, mas assim, eu lembro de uma época que toda terça-feira eu dava uma palestra sobre previdência, eu ficava 2 horas falando, só listando os benefícios que a previdência privada tem versus outros investimentos. Eu ficava 2 horas falando, só listando benefícios e entrando um pouquinho a fundo em cada um deles. Então a previdência, ela tem muito benefício. Versus outros investimentos, versus um fundo, versus um CDB, enfim. A grande complexidade da previdência, claro, se a gente for falar de sucessão, aí exige ter um especialista do lado, te ajudar e tal. Mas a grande dificuldade da previdência, na verdade, está na disciplina do aporte mensal. A disciplina do aporte mensal é você efetivamente conseguir olhar para frente eu digo lá para frente, falar, pô, vou precisar de uma renda de tanto, preciso fazer, o meu fundo vai render tanto, preciso alocar R$100 por mês, 200, R$500 por mês, cada pessoa tem uma realidade. E manter essa disciplina. Essa é a grande dificuldade. Né? Então você falou, pô, 3 anos. Cara, 3 anos de juros compostos que a gente deixou para trás. Daqui a 3 anos, são 6. Poxa, já é uma dobrada no capital que você deixou para trás, entendeu? Então, e por isso que eu falei assim, pô, do grãozinho de areia, né? Quando você faz o exercício de calcular, por exemplo, quanto de imposto eu economizei, ou quanto de renda eu vou ter daqui a 20 anos. Cara, se a gente fizer essa conta com você depois, eu, a Emily e você, para 20 anos e para 17 anos, cara, eu tenho certeza que você abre uma previdência hoje. Você fala, não vou perder mais nenhum dia. Né? Mas eu tenho essa consciência. Você vislumbrar um exercício de disciplina durante 17 anos não é fácil. Não vou falar que é fácil, não é fácil. É difícil. Né? Mas te falo de peito aberto com toda certeza. O seu eu de daqui a 17 anos vai agradecer muito por você ter feito isso. Uma hoje. vez eu recebi uma orientação, Emily, por isso que eu falei isso, e aí extra pauta, que aí que me deu esse insight, que eu tô postergando. E eu cheguei numa pessoa e falei, preciso fazer uma previdência e tal, pessoa também de mercado. E aí ela falou, mas como é que tá a sua reserva? Ela, não, primeiro a gente cuida do presente, depois a gente cuida do futuro. É assim, é isso mesmo? A reserva, eu tenho um exercício das caixinhas que eu tento falar para simplificar. Investimentos são 4 caixinhas. 1, reserva de emergência. 2, investimentos de médio prazo. Investimentos seguros, mas porque você já pode abrir mão de um pouco de liquidez. Tipo um CDB que vence daqui a 2 anos, por exemplo. Ou um Tesouro IPCA 2028.
3, investimentos de risco. E aqui, pode ser que você não tenha essa caixinha, não tem problema. Tipo, eu não quero ter investimentos de risco, tudo bem. Não quero ter uma ação, um fundo imobiliário, tudo bem. Não quero investir na Bolsa Americana, tudo bem. Então, eu só vou ter a caixinha 1, 2 e 4, previdência. Uhum. Como que eu vou enchendo essas 4 caixinhas? Eu encho a caixinha 1. Primeira coisa, eu encho a caixinha 1. Então, cara, tenho que ter X reais na minha reserva de emergência. Por exemplo, 5 vezes a minha renda mensal. Cara, tem que encher essa primeiro. Concordo. Tá. Vai ter pessoas que vão discordar do que eu tô falando. Eu concordo com essa teoria. Encher a reserva de emergência primeiro. Mas aí depois a caixinha 2, 3 e 4 eu vou enchendo simultaneamente. Eu vou enchendo a 2 junto com a 4. Uhum. Enchi a 2, vou começar a encher a 3 e vou continuar enchendo a 4. Uhum. A 1, a 2 e a 3 estão cheias. Eu vou continuar enchendo a 4. Que é o quê? A previdência privada. Uhum. Né? Que é o meu planejamento de longo prazo, aposentadoria, sucessão Longuíssimo patrimonial. prazo. Então eu concordo. E aí, qual que é o recado para você nesse caso específico? Cara, se esforça um pouco mais ali no planejamento É. financeiro, em cuidar das contas, em encher essa caixinha 1 rápido, para já começar a caixinha 4 e 2. Uhum. Hoje em Muito dia, bom. a gente acha muito fácil isso na internet, um simulador de investimentos, né? Você coloca lá um aporte inicial, aportes mensais, uma rentabilidade presumida e o tempo. Entram e façam o teste. Vocês podem mexer todas as variáveis. Aumenta a rentabilidade de 8 para 12, o aporte de 200 para 500 e muda o tempo, de Nossa. 15 para 20 anos. Fica muito claro que o principal fator que altera o tanto que você vai ter lá no final é o tempo. Você Uhum. pode mexer em todos, mas o maior impacto sempre Não, vai vou ser no buscar uma tempo. rentabilidade, vou assumir super riscos para ter mais rentabilidade. Não, cara, começa a investir antes. Você vai ter mais dinheiro no final. O tempo mais relevante, né? E aí, ô Emily, você mencionou a questão da. Voltando aqui, por ser um produto seguro e também mais estratégico, mas que em contrapartida, se não for bem feito, ele pode derrubar ali a carteira, né? Em que cenário, assim, que isso aconteceria? Tá, perfeito. Ângelo, aí a gente entra um pouquinho mais ali, de fato, no detalhe, nas especificações da Previdência, né? Porque a Previdência também, ela tem o ponto que você escolhe o plano que você quer, se vai ser um PGBL, se vai ser um VGBL, cada um deles vai ter um objetivo diferente, vai funcionar de uma maneira diferente. Tem também o regime de tributação que você vai pagar em cima daquele plano, se é um regressivo, se é um progressivo. E tem também uma coisa que muitas pessoas acabam ignorando, que é o fundo que você está investindo na sua previdência. Uhum. A previdência, muita gente acha que é uma coisa só, mas não é. Previdência tem vários fundos diferentes para você investir. Então, se você é um investidor mais conservador, você acha fundos de renda fixa, mas se você quer correr mais risco, tem fundos de ação ali dentro, fundos multimercado. Então, você precisa fazer essa gestão de uma forma bem feita, escolher um fundo adequado para o seu perfil, que cumpra com os objetivos, para acabar não entrando em algo que seja muito diferente do que você procura. De repente, um fundo que vai trazer muita oscilação, muita volatilidade para sua carteira. É a gestora do fundo, então. Não é o banco. Se E tá no não. BTG, se Deixa tá eu em outro banco. adicionar alguns pontos aqui, ó. Adicionando ao que a Amy falou, vamos falar de risco de crédito, risco de mercado e saber montar a previdência adequada para a vida do Ângelo. O que é risco de crédito? Diferente de um fundo de investimentos, um fundo de previdência, qualquer um, de qualquer banco aqui no Brasil, ele tem risco de crédito. Então, se a minha seguradora falir, porque previdência ela nunca fica alocada dentro de um banco, sempre dentro de uma seguradora. Então, eu tenho uma Tá. previdência no BTG, tá na BTG seguradora. Eu tenho uma previdência no Itaú, tá na seguradora do Itaú. Uhum. Eu tenho uma previdência do Bradesco, tá na seguradora do Bradesco. Então, ela é regulamentada, regida, outro controlada CNPJ. pela SUSEP, não pelo Banco Central. Uhum. Previdência, SUSEP, Banco Central. CDB, Banco Central. Então, quando você for olhar o teu fundo de previdência, repara, ele sempre vai ter um cotista só. Diferente se eu for no mesmo fundo, só que de investimentos, ele vai ter milhares de cotistas, dezenas de milhares de cotistas. O cotista é a seguradora. Você não é um cotista, você é um participante do fundo. Então, se a seguradora falir, você tem risco de crédito. Por isso que a previdência tem que ser muito bem escolhida. Ah, não, vou pegar aqui na seguradora XPTO que ninguém nunca ouviu falar. Cara, risco de crédito. É igual investir no CDB de um banco mequetrefe. É a mesma coisa. Então você tem que investir numa seguradora grande e sólida, porque tem risco de crédito e não tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, como teria num CDB. Né? Então isso tem que ser levado em consideração. Então, pô, BTG, super tranquilo. A gente até deu risada. Ah, se o BTG falir, a gente até ri. Por quê? Itaú, mesma coisa. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, bancos muito grandes, muito seguros. Né? Então, risco de crédito é uma das coisas. Risco de mercado é o que a Emily estava falando. Poxa, eu vou investir
numa previdência que investe em ações. Cara, a bolsa caiu, o meu fundo provavelmente vai cair, vai ter uma rentabilidade negativa. Ah, não, mas eu tenho perfil para isso, estou investindo para longo prazo, me sinto bem, escolhi um gestor que eu gosto. Beleza. Né, entendendo que vai ter mês que vai render negativo e tal. Ah, não, eu só quero renda fixa. Cara, tem previdência 100% Tesouro Selic. Vai render lá, CDI, tranquilinho, né? Ou uma carteira diversificada. Não, eu quero um pouco em CDI, um pouco em multimercados, um pouco em bolsa, 33% aqui. Dá para fazer. Você não tem que ficar em um fundo só, você pode ficar em quantos fundos você quiser. E o terceiro ponto, e aí é o ponto onde eu acho que a maior parte das pessoas efetivamente se confunde, que é montar o plano. O que é montar o plano? É um P ou é um V? É regressiva ou é progressiva? Aqui, meu amigo, aqui a gente tem umas histórias, diferente de você, a gente tem umas histórias cabeludas para contar. Eu vou fazer Emily, eu vou fazer algum recurso visual pra toda vez que o Rafa fazer uma piada sobre carecas, aí eu coloco aqui o recurso visual, assim, né? Se fosse pegar os 100 e tralalá episódios do Ouviu Investiu e fazer um corte com todas as piadinhas de careca, eu acho que dava umas 2 horas, né? Pois é, Todo episódio eu largo uma. é o que chamariam de bullying, tá, pessoal? Bullying empresarial, é a nova bullying corporativo. Não, mas falando sério, aqui, Exatamente. cara, aqui o assunto ele é importante porque, ó, vou dar um exemplo sem citar nenhuma história, mas vamos lá. E depois a gente vai entrar no detalhe, né? A gente vai avançar para entrar no detalhe. Mas a pessoa vai lá e faz uma previdência. Ah, vou fazer sozinho um investimento aqui, né, e eu vou resgatar daqui a um ano, mas escolher um fundo lá que tá rendendo bem e vai lá e faz um PGBL regressivo para resgatar daqui a um ano. E coloca, sei lá, 100 mil reais. Daqui a um ano tem. Cara, é muito complexo. Daqui a um ano, vamos supor que tenha lá 120 mil reais. Pô, beleza, rendeu super bem, 20%. Vou resgatar. Essa pessoa vai literalmente deixar 35% do patrimônio inteiro, não dos 100 mil, nem dos 20 mil, que foi o rendimento. Ela vai 35% de todo o capital. Ou seja, ela vai, líquido na mão dessa pessoa, vai ter muito menos dinheiro porque virou tudo imposto. Entendeu? Então, você pagar 35% em cima do todo, do principal mais rendimentos, é algo muito dolorido. Que poderia ser, se tivesse sido construído da forma correta, zero. A depender da situação, poderia ser zero de imposto. Entendeu? Então, tem que saber montar o plano. No início, é importante ter um especialista do lado para te ajudar a fazer isso. E acho que até um ponto dessa questão da previdência ser estratégica, uma palavra que eu acho que faz muito sentido para a previdência é que ela é muito democrática, porque eu e o Rafa a gente gosta muito de bater nesse ponto, que ela faz sentido assim para 99,9% das pessoas. E aqui eu incluo meu filho de 7 meses, Exato. meu filho de 3 anos, Perfeito. que inclusive ambos já têm. Sim. Ambos já têm. Seja uma pessoa de 22 anos que está começando a carreira agora, tem R$100 para colocar por mês na Previdência, pensando em construir uma aposentadoria daqui 30 anos. Nossa, faz sentido. Você falou agora, eu fiquei pensando, imagina eu com 22 anos se eu tivesse feito isso. Exatamente. Caraca, cara. Tava É aquela dor do milionário já. investidor, né? Por que eu não comecei antes, né? Eu comecei minha previdência privada, sei lá, eu devia ter uns 30 anos, né? Mas pensa, 8 anos a mais de 8 anos de rentabilidade. diferença. Sim. Que seja a rentabilidade do CDI. Exato, meu Deus era do céu, é muita muita coisa. Ou uma pessoa que já tem o patrimônio sólido, já tem mais de 1 milhão, mas quer deixar uma parte já direcionada, pensando em um planejamento sucessório para passar isso para os herdeiros. Ou uma pessoa que quer começar a pagar menos imposto, que vai ser o foco do nosso episódio de hoje. Ou quer fazer para os filhos. Ah, meu filho acabou de nascer, quero construir um patrimônio para ele usar quando ele fizer 18 anos. Então, ela sempre vai encaixar em algum lugar dentro da carteira de cada investidor. E nesse caso aí é previdência mesmo, não tem Previdência. outro. Porque apesar, agora também, tá, pessoal? Apesar de negligenciar essa parte que pra mim até brinca aqui com os assessores, pra minha filha Angelina eu já tô construindo. Só que pra minha filha Angelina eu invisto em ouro e Bitcoin. Então, assim, mas fora fora da Previdência. fora da previdência, exatamente. Por isso eu tô perguntando. Que aí você tá abrindo mão de algumas coisas que só a Previdência tem. Exatamente. Então, assim, tem que ser a previdência mesmo, não tem. É que hoje, Ângelo, eu não. Na verdade, não é que eu não conheço. Não existe aqui no Brasil nenhum fundo 100% de ouro, nem 100% de Bitcoin, porque ela tem algumas, vamos dizer, entre aspas, travas na regulamentação para investir em ativos que são custodiados fora do Brasil.
Então, para ouro e Bitcoin, eu vou te dar um waiver aqui, vou te liberar, falar, não, beleza. Uhum. Mas se você É fosse raro, investir é raro. em ações, ou sei lá, em renda fixa, de uma forma geral, Dólar, dólar câmbio. até dá, mas não com 100% do patrimônio. Não, eu quero, por exemplo, um fundo de previdência 100% dolarizado. Também não dá, porque entra nessas restrições de ativos que não são ativos brasileiros, né? Ativos. A Previdência, ela tem dessas. Se eu fosse contar a história, se o episódio fosse ser de 3 horas, eu te contava a história da Previdência privada no Brasil, você ia ver que lá atrás era uma coisa super travada e com o tempo ela foi se destravando. Modernizou, né? Ainda tem como se modernizar muito mais. Por exemplo, eu gostaria muito de ter uma Previdência de ouro e Bitcoin dentro do veículo da Previdência, usufruindo de todos os benefícios que só a Previdência tem. Não dá. Né? Uhum. Então, o que você tem que fazer? Como você já está fazendo, comprando ouro, comprando Bitcoin, beleza. Comprando ETF, comprando cripto. Mas assim, não vou. Eu acho que eu tô precisando de uma reunião, tá? Pra falar de Prev. Porque não sei se é o mesmo caso do ouvinte que tá aqui. E serve pra renda fixa também, mas eu tenho um conhecimento razoável de mercado, mas eu entro nessas plataformas, eu fico completamente perdido, cara. E é por isso é um dos motivos que eu evito, porque eu perco muito tempo, mas muito tempo mesmo, assim. Quando eu quero evitar investir em CDB, eu perco muito tempo. Porque eu não tenho a confiança que eu tenho, por exemplo, para comprar um ETF de ouro para minha filha. Então, acho que, assim, perfil, né? Perfis e perfis. Tá. Mas, de novo, não vamos transformar esse episódio num atendimento ao Ângelo. Ô, Rafa, quando a gente fala de IR, como que o investidor pode usar a Previdência para pagar menos impostos em 2026, Posso né? usar minha frase que eu sempre falo da Previdência, que você adora? Vale. Nesse assunto, Aham. a Previdência é uma bazuca na carteira de investimentos do investidor. Por quê? Porque ela tem benefícios tributários, só ela tem. Ponto. Mas ninguém tem. Então, quais são. E daria pra ficar horas falando aqui. Eu até falei pro Anjo, eu falei, cara, quanto tempo vai ter esse episódio? Porque eu e a Emily com o microfone aberto, pelo menos 3 horas a gente vai precisar, né? Mas vamos tentar manter em 1 hora. Então eu vou me esforçar muito pra falar Mas eu resumido vou aqui. convidar a Emily para gravar uma playlist sobre Ah, Previdência. cabe. Aí essas dúvidas que eu tenho aqui, que são pontuais, a nossa audiência também 10 tem. A gente minutinhos já. em cada benefício, você grava uns 10 vídeos E ali, abre a tranquilo. plataforma ali Cabe. Boa ideia. do banco, né? O Mas vamos lá, BTG. imposto. Vamos lá. Ponto 1, o mais importante, o mais relevante e provavelmente o mais difícil de entender. A diferença entre PGBL e VGBL. Já começa com um nome que, pô, vamos lá, 2 nomes feios pra caramba, né? Faltou E marketing nomes ali. que não querem dizer nada. Plano gerador de benefício livre, vida geradora. Tipo assim, né? 2 planos que Literalmente não faz sentido, né? que já complica na largada. A gente chama da apelido de P e V. Né? Tem o P e o V. O V, vou começar pelo V porque o V é o mais padrãozinho. O V é o mais simples, mais normal, bem mais semelhante com os investimentos tradicionais. Então, no VGBL, você está lá, teu dinheiro está rendendo, a hora que você resgata, você vai pagar ali o teu imposto mediante a tabela que você escolheu, que é o segundo benefício que eu vou falar depois. Eu até posso deixar para Emily, porque a hora que eu terminar esse, eu vou estar com a garganta seca. Né? Que é a tabela regressiva, você vai pagar o imposto mediante a tabela que você escolheu. Ponto, acabou. Rendeu tanto, tenho tanto de imposto para pagar, resgatei, paguei o imposto, acabou. No P, não. O P é complicadinho. O P, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que, para você conseguir usufruir do gigantesco benefício que ele te dá, você tem que responder sim para 2 perguntas. Se você falar não para qualquer uma das 2 perguntas que eu vou falar agora, esquece o P. Ele é ruim. Você vai pagar mais imposto do que você deveria. Ou seja, aqui é uma baita de uma faca de 2 gumes. Eu tenho um gume maravilhoso que pode me ajudar muito, mas se eu não me qualifico para isso, eu fico com um gume péssimo. Ou seja, eu vou pagar mais. Eu queria economizar imposto pagando mais imposto. Então, quais são as duas? Não é esse o nosso foco. Não é tá, o foco. pessoal? O foco é que você invista certinho. Quais são essas 2 perguntas? O bom é que são 2 perguntas fáceis de responder. 1. Eu tenho renda tributável para ser reduzida? Como que eu respondo isso? Na hora de você fazer teu imposto de renda lá, mês de abril, agora é maio, né? Não sei se esse ano vai ser abril, ano que vem vai ser abril ou maio, mas enfim. Na hora lá de fazer o imposto de renda, tua base tributária, você consegue reduzir ela de alguma forma? Aí, já vou me usar como exemplo. A minha resposta é não. Então, eu não tenho PGBL.
Eu queria ter PGBL, mas não faz sentido eu ter PGBL. Por quê? A grande maioria dos meus rendimentos vem já tributados na PJ. Eu recebo a minha renda mensal líquida como dividendo. Então a minha base tributária, na hora de fazer o IR, ela é bem baixinha. É um aluguel que eu recebo aqui, um outro negocinho que eu fiz ali. Então ela é muito pequena. Então eu não tenho base tributária para reduzir. Então o PGBL faz sentido para mim? Não faz, entendeu? Então tem que... Cara, se respondeu não para essa pergunta, esquece, por favor, esquece o PGBL. Ele é ruim para você, você vai pagar mais imposto do que você deveria. Qual é a segunda pergunta? De novo, vou chamar o imposto de renda aqui para conversa. Na hora de fazer o imposto de renda, todos nós que declaramos, brasileiros que declaramos imposto de renda, a gente tem lá no programinha da Receita que tomar uma decisão. Eu vou fazer a completa ou a simplificada? Você vai fazer a completa? Sim. Respondi. Então, essa é a segunda pergunta. Você declara na modalidade completa? Sim. Beleza. PGBL pode fazer sentido. Não, eu faço na simplificada. Esquece o PGBL. O PGBL é ruim para você. Então, quais são as duas perguntas? Tem base de renda tributável a ser reduzida? Sim. Faça a completa? Sim. Tem que ser nessas duas. E aí... A completa, até eu perguntei uma vez para Emily, é quem faz ali no programinha da Receita mesmo, aba por aba, seria isso, né? A diferença das duas é a seguinte: na simplificada, a Receita pré-determina uma alíquota. Independente de quanto você gastou, você vai pagar tanto de imposto. Seja mais, seja menos, é aquilo ali. Ela simplifica a conta. Né? Então, o Ângelo teve tanto de gasto de educação, tanto de gasto de saúde, tanto de gasto de mais não sei o quê. Não interessa. A conta é essa, é 20. Né? Não deduz nada. Na completa, não. Na completa, vai ser olhado ali, cara, qual que é a renda do Ângelo aqui, qual que é a renda ali, quanto que ele teve de gasto nisso, quanto que ele teve de gasto naquilo. E a depender de como é a estrutura do teu gasto como um todo, pode ser que você tenha ali deduções, né? Então, eu não sou contador, não quero entrar muito a fundo nisso, mas normalmente o que o pessoal fala? Pega a notinha fiscal do médico. Ou, pô, teu filho está fazendo faculdade, ou você faz um curso, pega a notinha fiscal que isso ajuda. Então, o que ajuda? A notinha do médico ajuda? Ajuda. A notinha do ensino, da educação ajuda? Ajuda. Do inglês? E o que mais que ajuda? Previdência privada. A previdência privada também entra nessa seara de você reduzir a tua base tributária, ou seja, de você literalmente pagar menos imposto, né? E quanto? Isso não tem nada a ver com restituição, né, Rafa? Até tem. A depender se você já pagou o imposto. Então, por exemplo, de tudo que você ganhou ali de renda no ano, vamos supor que você já pagou 25% de imposto, já está pago. Por algum motivo você já pagou. E aí, você colocou 12% dessa... Botando previdência lá ainda. Não, calma, gastos. Gastei, ganhei, por exemplo, ganhei 300 mil reais esse ano de salário. E já paguei 25% de imposto, ou seja, já paguei 75 mil reais de imposto. Já está pago. Por algum motivo você já pagou. Então, te sobrou 225 mil, né? Porque 75 mil virou imposto. Desses 300 mil que você ganhou, você colocou 12%, ou seja, 36 mil reais num PGBL, em qualquer, seja num fundo de ações ou num fundo de renda fixa, mas você colocou numa previdência privada PGBL. Você não vai pagar 25% de imposto, você vai pagar 13% de imposto, ou seja, 25 menos 12. O PGBL, ele te permite reduzir em até 12% da tua base tributária. 12 é o limite. Não, mas eu não quero pôr 12%, eu quero pôr 5% do que eu ganhei, ou seja, dos 30 mil reais que eu ganhei, 300 mil reais que eu ganhei, eu quero pôr 15 mil no PGBL. Beleza, você vai reduzir em 5% sua base tributária. E se você já pagou esse imposto, restitui. Então ele volta como restituição. Então, cara, aqui você literalmente consegue reduzir 12% de todo o seu imposto. Tudo que você pagou. De novo, vamos repetir porque isso é importante. E seria nesse sentido mesmo, né? Vamos repetir porque é importante. Se você responder sim para as duas perguntas. Faz a completa? Sim. Tem base tributária para ser reduzida? Sim. Se respondeu não para qualquer uma das duas ou para as duas, esquece o PGBL. Aí até, Emily, eu tinha colocado aqui, até para o Rafa acabou respondendo sua pergunta aqui, tá? A diferença, né, entre esses planos, conforme e aí em que caso é mais vantajoso
É, acho que só no caso de reduzir, então, seria isso, né? É, Cravando assim, né? vamos lá. A gente tem duas diferenças aqui também bem importantes entre o PGBL e o VGBL. O PGBL você vai conseguir deduzir os 12% do seu imposto de renda, mas lá no final, quando ou você for resgatar tudo aquilo, ou você começar a receber a renda mensal da sua previdência, o imposto que você paga é em cima do valor total Que é acumulado, a parte não ruim. só dos rendimentos. Uhum, Então, assim, tem que fazer um cálculo para entender se o tanto que você vai economizar nesses anos com as deduções vai compensar esse imposto total lá na frente. uhum, O VGBL, você não tem um benefício tributário agora, então você não consegue deduzir do seu imposto de renda todos os anos, mas lá no final, quando você for usar a renda, for resgatar o valor, você só paga o imposto sobre os rendimentos. uhum, Então, por exemplo, o Rafa deu um exemplo, né? Ah, não consigo colocar 12% da minha renda, só consigo colocar 5%. Tem que fazer uma conta para entender se o que esses 5% vão conseguir deduzir vai fazer sentido em relação ao tanto de imposto que você vai pagar no final. uhum. Porque daí no PGBL é sobre o valor todo que foi acumulado, não só sobre a rentabilidade, como é o caso do VGBL. E tem um extra aqui, que é o seguinte. Se você, por exemplo, faz a simplificada e está pagando lá o imposto total, beleza. Você paga o imposto, já era. Tá pago, beleza, não restituir esse ano por algum motivo, não volta nunca mais. Coloquei os 5%, 12% no PGBL, beleza, reduzi ali a base tributária, reduzi o imposto, mas esse dinheiro está dentro de um fundo de investimentos rendendo. Uhum. Rendendo. Então, vamos supor que ele vai ficar 20 anos rendendo. Vamos supor que eu economizei, sei lá, 5 mil reais. Coloquei 5 mil reais ali, de uma renda de 100 mil e tal. Cara, daqui 20 anos não vão mais ser 5 mil reais. Vão ser 5 mil reais em rendimento de juros compostos de 20 anos, que seja mais CDI, beleza. Esses 5 mil reais vão virar, sei lá, 30, 40 mil reais, entendeu? Entendi. Então você pega um dinheiro que ia virar imposto, que você nunca mais ia ver na vida, e você põe dinheiro para render. Você põe ele para render. Porque daí vem a parte ruim. Qual que é a parte ruim? O PGBL, ele é o único investimento. É muito comum as pessoas, quando você vai falar de investimentos, mas o imposto é só sobre o rendimento, né? O imposto é só sobre o rendimento. O imposto é sempre só sobre o rendimento. Uhum. Opa, peraí, asterisco, menos Exceto. no PGBL. No Tá. PGBL, o imposto é sobre o todo, Aham. né? Sobre o todo. Por isso, então, que não dá pra fazer jeitinho brasileiro de vou aportar agora pra reduzir do imposto e aí ano que vem eu já saco, porque vai ter isso. Aí provavelmente a conta vai jogar contra. É. Teria que fazer a conta, né? Porque daí a gente vai entrar em um outro ponto que é, mas quanto de imposto eu vou pagar? E daí a gente tem novamente duas opções. Então eu escolhi meu plano, PGBL ou VGBL, de acordo com as duas perguntinhas do Rafa. Agora eu tenho que escolher qual que é o meu modelo de tributação. Isso, inclusive, teve uma mudança recente na regulamentação, então hoje está bem mais tranquilo. Porque Ótima antes, mudança. ótima mudança, né? Ótima mudança. Porque antes nós tínhamos duas opções. No momento da contratação do plano, você escolhia. Ou você entrava no modelo de tributação regressivo ou no progressivo. Hoje é diferente. Ou você entra direto no regressivo e fica no regressivo até o final, ou você tem um outro modelo que é o retratável. Você não escolhe o modelo de tributação na hora que você faz o plano. Você só vai escolher o modelo de tributação lá no final, quando você for resgatar essa previdência. Ele vai te mostrar os dois, você vai ver qual que é mais vantajoso para você Uhum. e vai escolher ali no momento final. Então é muito mais interessante. É porque antes, Ângelo, esses dois modelos, de novo, a gente sabe que não é um negócio super simples, envolve várias coisas. E aí eu tenho que tomar uma decisão hoje sobre como que minha vida financeira vai estar daqui a, sei lá, 20 anos. Uhum. Cara, tem uma chance de erro muito grande, né? Porque a vida é trem-bala, parceiro, né? A Sim. vida toma caminhos que a gente não consegue sempre se preparar, né? Então, é difícil. Aí chega lá na frente, pô, minha vida tomou um caminho diferente, tomei a decisão errada lá atrás. O que vai acontecer? Uma naba de eu pagar muito mais imposto do que eu deveria, Uhum. né? Hoje não. Hoje o investidor tem a possibilidade, e essa mudança é recente, inclusive, bem recente. Eu falo, cara, a Previdência, graças a Deus, ela está evoluindo para melhor. Desde que eu comecei a trabalhar com investimentos, eu já vi ela subindo vários degraus aí de evolução. Esse é um deles. Então, lá na frente, eu vou ter, igual na hora do imposto de renda que você olha, pô, se eu fizer na completa, eu vou ter que pagar tanto de imposto. Se eu fizer na simplificada, eu não pago nada. Opa, vou fazer na simplificada? É a mesma coisa. Se eu fizer no modelo A, eu vou pagar 10 de imposto. Se eu fizer no modelo B, eu vou pagar 30. Eu vou resgatar ela pelo modelo A. Hoje o investidor tem essa opção de tomar a decisão lá na frente. Uhum. Perfeito. E daí, como que esses dois modelos, então, funcionam, né? A tabela regressiva, ela é por tempo.
Então, ela começa em uma alíquota superior, que é uma alíquota de 35%, e a cada 2 anos que eu mantenho esse plano de previdência, ela cai 5%. Uhum. Começou em 35, depois de 2,30, depois de 4,25. Resumidamente, a menor alíquota possível é a alíquota depois de 10 anos, que ela vai para somente 10%. Uhum. Então, se a gente for considerar também os investimentos tributáveis, hoje é a menor alíquota que existe dentro desse universo, 10%. Tá? Isso depois de 10 anos. E a progressiva, ela segue a tabelinha normal do imposto de renda que você já paga ali com a renda que você recebe todos os meses. Mas deixa eu fazer um asterisco sobre essa Aham. tabelinha, porque é um erro super comum. Uhum. Talvez seja o principal erro de quem vai fazer uma previdência sozinho. Ou, sei lá, numa instituição que não está tendo um suporte. São apresentadas as duas tabelas. A Emily chega aqui. A Emily não, porque a Emily sabe muito bem vender corretamente. Mas a pessoa chega aqui e mostra as duas tabelas. Ó, você tem uma que você vai Eu começar. olho na plataforma lá, as Então, duas. aí você vai começar pagando 35% de imposto. A pessoa só olha lá a primeira linha, 35% de imposto. E tem uma segunda aqui que você vai pagar 15%. Cara, óbvio que eu vou para a segunda. 15%. Eu vou pagar 15% a qualquer momento? É. Enquanto a outra é 35, 30, 25, 20, 15. Então lá no ano 8 empatei. Uhum. Então eu tenho que ficar 8 anos para empatar e aí no ano 10, opa, passei na frente da progressiva. Então qual que é o erro? A tabela progressiva, ela funciona da seguinte forma. Como que é a tua tributação? 15% na fonte na hora do resgate. Vírgula. Aí essa é a parte que ninguém lê. 15% na fonte. Ponto. Não é um ponto, é uma vírgula. E o Uhum. que vem depois da vírgula? Com ajuste anual no imposto de renda. O que isso quer dizer? E aqui está o grande ponto. O que é o ajuste anual? Então vamos lá. O Ângelo resgatou, colocou a previdência privada dele lá, ficou anos investindo, rendeu bem pra caramba, resgatou, pagou 15% de imposto. Pô, beleza, 15%, normalzinho, Uhum. né? Só que Previsível. quando o Ângelo fez esse resgate, primeiro, resgate de previdência conta como renda, é como se fosse um salário. Então vamos supor que o Ângelo já ganhava ali 5 mil reais por mês e ele resgatou mais 300 mil reais. Uhum. Então, a renda total do Ângelo naquele ano foi quanto? 5 mil reais por mês vezes 12, 60 mil, mais 300 mil do resgate da Previdência, 360 mil. Aí você vai para a tabela do imposto de renda da Receita, que se eu não me engano, tá que a renda ali acima de 55 mil em alguma coisa hoje, você é tributado em 27,5%. Você já pagou 15, não pagou? Hum. Abril você vai fazer teu imposto de renda, meu amigo, você tem mais uma naba de 12,5 para pagar. Porque você só pagou 15, entendeu? Então esse é o ponto da progressiva. Ela depende muito de qual a tua faixa de renda na tabela da Receita. E lembrando que, às vezes tua renda ainda não é muito alta, pô, beleza, ainda vou ficar numa alíquota menor, mas quando esse resgate de previdência entra, ele conta como renda. Então, isso sobe a tua faixa daquele ano. Então, é muito, extremamente provável que você vai ficar na faixa de 27,5, 25, ou seja, você vai ficar acima do 15. Então, é muito difícil casos onde a progressiva faz sentido. Só que aí É o vem... que eu ia perguntar, né? Em algum momento isso fez Tem sentido? casos, mas é raro. O normal é a regressiva ser melhor. Mas é que a pessoa tá com o quê? Com aquele número 15 na cabeça. Aí resgata, realmente, é tributado em 15. A surpresinha vem no ajuste, que é feito lá em abril. De repente, nossa, eu tenho... Vamos supor, você teve lá 300 mil reais de resgate, pô, tem que pagar mais 12,5, cara, pensa bem, você tá felizão com os 300 mil na tua conta. E aí você vai largar quase 40 pau de imposto do nada, porque você não leu a vírgula, É eu brabo. tenho certeza que você É. vai ficar nervoso. Eu só não digo que você vai ficar de cabelo em pé por motivos que todo mundo sabe. Ah lá. Mas Bota o selinho aí da piada. Piadas do Rafa. Hoje essa possibilidade nem tá mais disponível, então, né? Direto à progressiva, não. Ou Uhum. você vai direto na regressiva ou na Ou retratável, que vai escolhe escolher lá no depois. final. Mas Tá. principalmente a gente que atende investidor alta renda, pouquíssimas vezes vai compensar a progressiva no lugar da regressiva. Uhum. Inclusive, aquilo que a gente comentou, a previdência normalmente ela já é feita pensando a longo prazo. Não é o tipo de investimento que você faz para usar daqui 2 anos. Para isso, a gente tem outras opções muito melhores. E considerando isso, depois de um prazo ali de 6 anos, a alíquota da regressiva já vai para 25%. Então, já compensaria em relação ao teto da progressiva. Uhum. Tem esse Muito detalhe. bom. Olha, são muitas vírgulas, tá? Muitas questõezinhas. Por isso, É muito contem com o assessor pessoal da isso, Sacre. Emily? É muito pessoal esse produto ou não?
Sim, com É, né? certeza. Esse que é o ponto. Você ter um assessor do seu lado, você ter um profissional do mercado financeiro que entende sobre essas vírgulas para traçar o melhor plano com você, é o cenário ideal. Porque a previdência, ela infelizmente já foi vendida muitas formas da maneira errada. Então, às vezes, Uhum. de repente, um gerente de banco que tem uma meta de previdência para bater, só chega lá e fala: ó, vamos colocar aqui numa previdência. A pessoa coloca, ele nem te perguntou se você faz declaração completa, se você tem renda tributável ou não, ele te coloca em qualquer plano, em qualquer fundo, em qualquer tabela de tributação. No final, você pode acabar perdendo muito dinheiro ou Uhum. deixando de economizar muito imposto, enfim. Fato é que ela não vai ser eficiente tributariamente para você. Ela pode Que é um até gerar ponto um importante, prejuízo né? em alguns casos, porque às vezes você faz ali a previdência porque o gerente pediu para você fazer, você precisa daquele dinheiro daqui 2 anos, ele te colocou num PGBL, você vai pagar 30% sobre o valor total que você aportou. Então Uhum. você pode muitas vezes sair até com menos do que quando você entrou. Chega a doer, você vai falando Sim. assim, me dói. Não, Já E sabe começa por a que me imaginar o dói? Porque cenário. eu já fui pessoalmente junto com um cliente nosso na agência do banco confrontar o gerente que fez venda assim, sabe? Uhum. Com a cliente chorando, olha o tanto de imposto que eu paguei, e você me falou que isso não tinha problema. Já tinha pago já. Isso acontece, cara. Isso não é assim, estamos aqui, né, batendo no pessoal. Não, cara, a gente já viu umas histórias assim que dói, cara. Uhum. Você fala, poxa, O, por que o, fizeram isso, né? E as pessoas acham que só dá para perder dinheiro com ações no mercado financeiro. sim. Mas Tem que vamos tomar lá, mas não é cuidado. pra ficar com medo da Sim, previdência, sim. tá? Não é pra ficar com medo da previdência de forma alguma. A previdência é maravilhosa, só que tem que saber usar. O que eu ia te perguntar, Rafa, aí pra gente seguir, pessoal, é falar um pouquinho já do imposto de renda do ano que vem. Mas você falou no começo ali, pô, aí você pode pôr um fundo de ações, um multimercado e tal. Fundos de previdência privada, toda vez que eu for aportar em um fundo, eu tenho que fazer uma nova previdência? Como que é isso, assim? Ou a previdência do exemplo, tá? O Ângelo optou pelo P, o Ângelo optou pela tabela regressiva. Eu empacotei a minha previdência e eu vou jogando fundos ali, ou toda vez eu tenho que fazer uma nova? Cara, Na prática, como que é? dá pra fazer de duas formas. Por exemplo, no BTG, a gente tem uma opção que é chamada de multifundos. Então, eu com um certificado, dentro desse certificado eu ativo vários fundos de investimentos. Então, vamos supor que você quer ter 10 fundos de investimentos e todos os aportes que você faz, você quer colocar 10% do aporte em cada um desses fundos. Dá para fazer isso. Tipo assim, na mesma carteira de Isso. previdência. Você tem 10 fundos, todo o dinheiro que você entra, ele automaticamente é distribuído nessa proporção que a gente determinou de 10% em cada fundo. Dá, é possível. Dá também para, não, quero um negócio um pouco mais simples, eu quero pôr 10% nesse de ações e 90% nesse de renda fixa. Beleza, eu abro esses dois certificados, 10% aqui, 90% aqui. Só E que eu aí, fico como que se eu tivesse duas 2 previdências. fundos. Igual na tua carteira de investimento, você tem lá vários fundos de investimentos, aqui você vai ter 2 fundos de previdência privada, só que em certificados, que é a nomenclatura técnica, né? Em Uhum. certificados diferentes. E aí, aqui é um ponto bem legal da previdência, que é um benefício versus os outros investimentos. O cenário mudou. Vamos supor que você ficou mais otimista para a bolsa e você não quer mais ficar nesse 90-10, você quer ficar num 80-20, num 70-30. Uhum. E você quer tirar 20% da renda fixa e mandar para a renda variável, por exemplo. Numa estratégia convencional, o que você teria que fazer? Vender 20% ali da tua renda fixa, pagar o imposto, por quê? No momento do resgate é Realizou o ali. fato gerador da tributação, e mover. Ou seja, você vai mover um Comprar pouquinho menos do que você poderia na Previdência, porque na Previdência você pode portabilizar. Então você transfere de um fundo para o outro, de um certificado para o outro, Uhum. sem tributar. Então você não tem que pagar o imposto. Bom, Aqui você. pra fazer rebalanceamento, isso é ótimo. Né? Ótimo. Para o investidor, isso é animal. É a bazuca. A Previdência é muito boa, velho. Tem outro benefício muito bom da Previdência em relação a outros fundos de investimento, que a Previdência não tem incidência de come-cotas. Cara, e esse é o mais difícil de explicar ainda para o investidor. Sabe por quê? Porque o come cotas, ele, como ele é areia, o grãozinho de areia lá que eu falei. Ele é pouquinho, mas ele é pouquinho 2 vezes por ano. E esse pouquinho 2 vezes por ano em 20 anos, isso aqui vira um caminhão de dinheiro que você deixa para trás. Eu já fiz essa conta uma vez. Claro que você tem que Tem fazer a conta. simulador de come-cotas? É que depende muito dos valores. Mas assim, de uma forma geral, cara,
com certeza, se alguém pegar para fazer a conta depois, eu vou falar um número, eu vou falar, não, eu fiz, deu um pouquinho a mais, deu um pouquinho a menos. Isso varia a depender da rentabilidade do fundo e tal. Mas assim, para um prazo de 20 anos, não é absurdo nenhum eu falar que se você colocou o teu dinheiro, vamos supor que eu tivesse um fundo de previdência 100% ouro, que eu não tenho, eu sei que eu não tenho. Não, vamos falar de CDI, vai. Você está comprando Tesouro Selic, tô comprando Tesouro Selic para minha filha como previdência. Não, eu quero comprar um fundo de Tesouro Selic dentro da estrutura de previdência. Não, Tesouro Selic não dá, corta. Um versus o outro. Vou comprar um fundo de investimentos que investe 100% em Tesouro Selic. Ou seja, ele vai render ali aproximadamente CDI. E vou comprar um fundo de previdência que investe 100% em Tesouro Selic. É a mesma coisa, não é? Não. Por quê? O fundo de investimentos vai te incidir o Come Cotas 2 vezes por ano. O fundo de previdência não. Então, o que é o Come Cotas? É uma antecipação do imposto que o governo faz. Porque um fundo de investimentos, como ele não tem vencimento, o governo não sabe quando você vai pagar imposto. Então, o que o governo fala para você? Negativo. Você tem que me pagar imposto. Então, vai que você fica 50 anos investindo aqui. Que hora que entra o meu? Então, ele criou o Come Cotas, que ele tem essa periodicidade, né, semestral de recebimento de imposto. E o que é esse recebimento de imposto? É você pagando imposto. É menos dinheiro no teu fundo. Enquanto no fundo de previdência isso não acontece. Então, é o grãozinho de areia. E come cotas porque é Dá mais ou pegando menos, cota, Ângelo. aquele... Tô colocando meu dinheiro no mesmo lugar, né? Teoricamente no mesmo lugar. produto, Depois de 20 anos, aqui no fundo de previdência, você vai ter mais ou menos uns 25% a mais de dinheiro investindo só por causa do Come Cotas. Surreal. Da previdência não ter Come Cotas. Surreal. Bom, pessoal, ó, Quando falamos de futuro, é comum pensar apenas em acumular, mas também é sobre proteger, planejar e tomar decisões com inteligência. Se isso faz sentido para você, a Sacre tem uma websérie sobre previdência que mostra como começar do zero e usar a previdência a favor do seu planejamento. Vale a pena conferir. O link está aqui na descrição e também no QR Code. eu sei que tem muitas dúvidas, até por isso que eu perguntei pra Emily se é algo muito pessoal, um produto muito pessoal. Então, assim, eu já me comprometo, tá? Deixo os links aqui pra você que tá assistindo até aqui. Se tiver alguma dúvida pontual sua, a gente coloca o nosso time à disposição de vocês. E aí a Emily também, né? Se for necessário participar. E eu não sei, se de repente você tá com uma previdência muito amassada aí, eu não sei se tem gente que carrega umas previdências aí meio desajustada, A né? gente encontra com uma frequência, infelizmente, muito maior do que gostaríamos. É o tal do raro que acontece sempre. né? Os maiores gestores, o maior gestor de previdência privada no Brasil hoje é a seguradora do Banco do Brasil. Posso falar que são poucos os fundos ali do Banco de Previdência do Banco do Brasil que se salvam, mas é dos grandes bancos de forma geral, né? Uhum. Então, assim, cara, 80% do dinheiro de previdência, mais ou menos, hoje do brasileiro tá em produtos ruins, que rendem mal, que cobram altas taxas de administração. E isso, a boa notícia é, a gente resolve isso fácil e rápido. Uhum. E sem precisar resgatar, porque Sem porta. Sem porta. pagar Precisar resgatar. imposto, nada. Tá. Se tá na tabela regressiva, o tempo continua contando lá de quando fez o primeiro plano de previdência, não reinicia. A gente só faz a portabilidade de fundo. Aí que é Muito bom, interessante, muito porque bom. daí você olha, por exemplo, a gente fala, o fundo é ruim. O que é um fundo ruim? Por exemplo, um fundo de renda fixa, ali pós-fixado, tranquilinho, conservador, rendendo 90% do CDI. O que é um fundo bom? Um fundo que faz a mesma coisa e que rende 105%, 110% do CDI, vai arredondando, né? Uhum. Mas, pô, é uma diferença pequena, né? Um tá rendendo 13, o outro tá rendendo, agora com a Selic atual, né? Um tá rendendo ali 13, 13,5, o outro tá rendendo uns 16. Não é tanta coisa assim, né? Vou deixar do jeito que tá. Aí você faz a continha obscena. Eu chamo de obscena porque, cara, é assustador o resultado. Você Uhum. pega esses 2%, 2,5% e joga isso para 20 anos, meu amigo, o resultado é assustador. Tipo assim, é Tem coisa que fazer a conta. de você, por uma simples escolha bem feita ali de trocar o fundo pouco eficiente de renda fixa, conservador, que só investe em coisa muito segura, para um de renda fixa, conservador, com uma taxa de administração um pouquinho menor e que é um pouquinho mais eficiente, você vai ter o dobro,
às vezes o triplo de dinheiro lá na frente. Entendeu? Muito bom. Cara, é muita diferença. O Rafa fica Eufórico. eufórico, né, Emily? Eu fico nervoso, na verdade, porque eu já tive várias conversas com clientes assim, que ficam, não, mas eu vou ficar no Banco do Brasil, já tô lá faz bastante tempo. Eu penso, cara, não, pelo amor de Deus, cara, você tá botando fogo num futuro muito melhor. Tá, muito bom. Então, pessoal, se esse é o seu cenário, fala com a gente. O link tá aqui na descrição. Tem as redes sociais da Sacre também, @Sacre Investimentos. Agora não apareceu ali. Não deu time, tá? E a gente encaminha o atendimento. Ô, Rafa, falando de como economizar, né? Fazer essa economia na prática aí. Tem um prazo limite, porque ó, eu tô imaginando, tá, pessoal, que esse episódio tá indo ao ar no final de outubro. Então, final de outubro, comecinho de novembro, você já tá assistindo esse episódio, tá? Não sei que passou os anos aí. Tá ali, nossas redes sociais, tá? Fiquem à vontade para falar com a gente por lá também. Tem prazo para investir, e aí, vamos resumir. Eu preciso investir no P para ter essa redução, né? E qual que é o prazo? Até Tá. quando eu tenho que fazer isso? O PGBL, quando a gente fala de prazo na Previdência, normalmente a gente está falando do PGBL. Por quê? O PGBL, ele sempre vai olhar para o ano calendário. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos nós quatro, junto com o nosso diretor aqui, estamos em 2025, certo? Então, a hora que chegar em abril do ano que vem, ou seja, em abril de 2026, que é a hora que eu vou fazer o meu imposto de renda em 2025, não dá mais para eu fazer aporte no PGBL. Esse aporte, ele tem que ser liquidado em 2025, tá? Então, o que é muito comum são pessoas que têm profissões onde a renda varia, né? Então, pô, tive um janeiro muito bom, um fevereiro não foi muito bom, março foi bom, abril não foi muito bom. Então, uma renda que oscila. Então, essas pessoas, normalmente, elas esperam o mês de dezembro para ela poder olhar para os 11 meses que já passaram e olhar, pô, esse ano eu faturei tanto. Aí só falta ali dezembro, você calcula mais ou menos quanto que foi dezembro, você consegue chegar naquela quantia do 12%. Por quê? Porque eu não quero pôr 15% no PGBL. Porque se eu colocar 15% no PGBL, 12% fica no gume bom, 3% fica no gume ruim. Entendeu? Então, querendo ou não, eu vou estar pagando um pouquinho mais de imposto. Eu não atinjo a eficiência máxima do processo. Então, é muito comum pessoas que têm uma renda que mensalmente varia deixarem para o mês de dezembro para conseguirem calcular, pô, quanto que eu ganhei esse ano, calcular o 12% e aplicar o 12%. Se eu tenho uma renda ali definida, pô, é 10 mil por mês. Aí tranquilo, eu posso ir todo mês e ir colocando lá R$ 1.200 ou menos. Né? Tranquilo. Ou deixar para no final do ano eu colocar 12% dos 120 mil que eu ganhei. Né? Mas o que eu não posso fazer? E às vezes isso acontece, cara. Lembra que eu falei que o dinheiro tem que ser liquidado em 2025. Aí a pessoa deixa para no dia 31 de dezembro fazer o aporte. Já começa 31 de dezembro, normalmente é feriado, né? E a liquidação em previdência, ela leva 2 dias. Então, o prazo limite normalmente fica ali entre o Natal e o Ano Novo, né, cara? Tem que ver questão de feriado, finais de semana e tal, então não consigo cravar. O último dia é 27 de dezembro, não dá para eu cravar. Cada ano vai ser um ano. Mas pensa o seguinte, no limite, faz antes do Natal o aporte. Se você fizer antes do Natal, vai dar tudo certo. Agora não, deixei pro Ano Novo. Pode ser. Já bagunçou. Porque daí o dinheiro vai liquidar ali dia 2, 3 de janeiro, e aí 3 de janeiro já é 2026, ou seja, você já fez teu aporte do ano que vem. Do ano. Já Entendeu? perdeu um ano, então. Aí 2025 você não vai ter o benefício. A gente já falou aqui em outros episódios, que eu me lembro, e também tem os nossos artigos lá no blog, uma estratégia seria pôr em P só o que vai deduzir, no caso, então, né? E o restante no V. Se a pessoa Pela quiser questão da colocar tributação. mais de 12% do total da renda tributável, isso não é um limite, tá, pessoal? Coloquem Eu só posso 12% pôr, se eu quiser botar metade de tudo que eu ganhei em Exato. previdência, Esse eu posso exemplo do pôr. 15%, que eu falei, a pessoa quer alocar 15% de previdência. 12 no P, 3 no V. Simples assim. Beleza. O excedente de 12, nunca, isso eu posso falar tranquilamente, nunca coloque mais do que 12% no P. Por quê? O excedente é o gume ruim. Coloquei 20%. Cara, 8% você vai pagar mais imposto do que você deveria, porque o imposto é sobre o todo, não só sobre o rendimento.
Tá, perfeito. Então, isso já é estratégico. Isso aqui já é estratégico, tá, pessoal? Então, respondendo aquelas perguntas lá. E tem erros, ô Emily? Vamos fazer um corte aqui. Quais são os principais erros que os investidores cometem ao aplicar na previdência privada? E quando você fala, eu vou ver se eu faria algum. Eu acho que se a gente puder colocar em uma frase o principal erro do investidor ao fazer uma previdência é achar que previdência é tudo a mesma coisa e não se atentar a esses detalhes que a gente veio comentando durante todo o episódio. Então, como o Rafa bem comentou, a primeira coisa que a gente faz quando vai começar um plano de previdência é entender se tem uma renda tributável, se faz a declaração completa e se vai fazer sentido usar a previdência também como uma forma de deduzir imposto e trazer essa eficiência tributária para a carteira do cliente. Se não fizer sentido, é importante já olhar para o plano VGBL, e daí entra a questão da tabela de tributação, que hoje a gente tem, né, essa tranquilidade de poder escolher só no final do plano, então não tem tanta essa preocupação ali no começo. Mas daí um outro ponto muito importante é a questão do fundo que eu vou aplicar esse capital. Porque a Previdência ela é um envelope, ela é uma caixinha, e ali dentro dela está o fundo, que é onde meu dinheiro realmente está rendendo. Então, a gente tem fundo multimercado, fundo de renda fixa, crédito privado. Então, é importante entender qual que é o perfil do investidor, qual que é o plano que vai, o fundo que vai se adequar melhor ao perfil, aos objetivos dele. E daí, sempre fazendo essa continha de PGBL, VGBL, progressivo, regressivo, qual que vai se encaixar mais de acordo com o que ele está precisando para aquela previdência. Posso dar uma resposta mais simples? O principal erro é deixar para amanhã. Também. Tá bom, Ângelo? Tá bom, tá bom. É que eu sou muito, Rafa, eu não sou exemplo, tá, pra isso. Não adianta. Não, mas você tá comprando os ETFs para sua filha, tá tudo bem. Mas eu não Melhor- sou, e assim, e é de novo. Se eu falar pra você aqui, tá, que tá assistindo a gente até agora, já são 50 minutos de episódio, e modéstia à parte, com toda a humildade do mundo, considerando o conhecimento que eu tenho de produtos, não tá claro pra mim a questão, por exemplo, do fundo, do próprio fundo. Então, assim, não é simples isso, pessoal. A gente tá falando aqui com o Rafa, que é anos de mercado, a Emily, que tem um conhecimento muito bom, basta ver como fala. Não é simples, tá? Não faça sozinho, porque há muita chance de dar errado. Tem. Há realmente muita tem. chance de dar errado, sabe? E eu tô te falando sério, não, para mim não tá muito claro ainda, tá? Se eu não faria sozinho, não é algo que eu faria sozinho. Então, assim, conversa, clica aqui nos nossos links, falam com a gente. O que não tá claro? Fundos. Eu tenho o Faz meu ó, certificado. Faz um V na retratável Tesouro Selic. Começa amanhã. Confia. Tá, mas tudo bem. Esse não tem erro. Eu posso ter vários mercados dentro da mesma previdência. O Rafa falou que é certificado, é o termo técnico. Contratei um fundo A, ele vai ter um certificado. Contratei um fundo B, ele vai ter outro número. Então eu teria uma carteira de previdência privada. Seria isso. Eu só quero visualizar isso. o meu aplicativo do BTG aqui. isso. Eu teria, igual tem lá renda fixa, renda variável, cripto, eu teria uma outra linha de previdência. Sim, Seria vai isso. ter uma linha previdência. A hora que você clicar na linha previdência, vai ter lá vários certificado 1, Tesouro Selic. Certificado 2, fundo de ações X. Sacre. É isso. Bem menos complicado do que parece. É falta de não saber, de não ver mesmo. De não ver, né? Então, Na É que às vezes você prática pode mesmo. falar, cara, eu não quero uma carteira 100% bolsa, eu não quero uma carteira 100% renda fixa, eu queria uma carteira diversificada, que é até o que normalmente a gente sugere. Dá. E é super tranquilo de fazer. No meio do caminho mudei de ideia. Dá pra mudar? Dá também. O investidor na previdência, assim como nos outros investimentos, ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser. Tem uma coisa que, cara, eu já repeti essa frase em 200 reuniões, porque normalmente a previdência privada, na maior parte dos casos, o investidor vai fazendo um aporte mensal, né, que é aquilo que nós falamos no começo, a disciplina de todo mês colocar um pouquinho. Tá lá. É super comum isso. Aí muita gente deixa de fazer a previdência porque, mas e se eu tiver um mês ali que apertou, eu não vou conseguir colocar o dinheiro? Cara, não é uma dívida. O aporte mensal, ele é uma praticidade, uma facilidade que você tem. Por exemplo, no meu caso, debita automático na minha conta. Por quê? Todo mês eu já foi o dinheiro para a previdência, tá tudo certo. Tive um mês apertado, cancela o aporte. Né? Não é uma dívida. Mas se eu não aportar, vai vir juros. Nada disso. Entendeu?
Mas Então, vicia, né, o aporte é ali, um bom fazer. vício, É, né? bom, Pensando que você um vai vício ter bom, uma né? qualidade de vida melhor lá É, na frente, você e tua família, ótimo é, vício esse. muito bom, muito bom. Pessoal, muito bom, tá? Gostei aqui do episódio. A gente. Bom, eu coloquei aqui, Rafa, aí como que a Sacre orienta, né, os clientes na escolha dos planos, fundos e estratégias, né? Eu acho que indo ali na reunião, né, no A1. Isso Não tem aí, como ser de outra forma, né? isso aí entra assim na orientação da escolha dos fundos. Claro que dando um passo para trás é o que a Emily já trouxe, né? Antes de escolher os fundos, escolher POV, progressiva, regressiva, retratável hoje, acho que Uhum, essas decisões, elas vão muito além do Selic tá alta, a bolsa vai subir ou a bolsa vai cair. Qual que é o salário do Ângelo, qual que é o imposto de renda do Ângelo, horizonte de investimento, né? uhum. Tudo isso aqui é fundamental para a gente ficar sempre no gume bom, aproveitando os benefícios tributários. Mas beleza, tomamos essa decisão, igual eu te falei, é V retratável, né? Faz um VGBL Eu retratável. tô aqui, eu não vejo outro cenário em que não seria retratável. Beleza. Não, não, não. Ou V regressivo, porque o regressivo também é bem difícil de dar ruim, né? Hum. Mas tá certo, temos que entrar um pouquinho mais a fundo. Você vai no retratável, provavelmente lá no final você vai acabar optando pelo Provavelmente vai ser regressivo. regressivo. Então, assim, É. só não quero tomar a escolha agora, né? Digamos Exato, assim, né? Só que aí, exato. a escolha dos fundos, aí, ela é muito semelhante à elaboração da tua carteira de investimentos, no nosso processo de assessoria de investimentos. É Uhum, entender o seu perfil. Eu tenho um perfil mais conservador, eu tenho um perfil mais arriscado, assim, eu gosto mais de bolsa, me sinto confortável, entendo, uhum, tenho esse apetite a risco e tal. E aí a gente monta uma carteira, né? E aí entra a nossa parte de olhar, cara, nesse momento da economia, com a taxa de juros aqui no Brasil a tanto, a taxa de juros nos Estados Unidos a tanto, as expectativas, né? A gente indica que, pô, seja X% nesse mercado, Y% nesse mercado, Z% naquele mercado. Em qual fundo? Ó, esse mercado aqui, por exemplo, de renda fixa, os melhores fundos são esses, A, B e C. Vamos ver qual faz mais sentido para você? Nesse outro mercado aqui, bolsa, dos 100 fundos que tem disponíveis na plataforma, nosso time seleciona o fundo A, B e C, que são os uhum. que nós entendemos que são os melhores pelo motivo XPTO. Então, isso a gente vai levar para o cliente toda essa leitura de mercado e toda essa diversificação que a gente chama de asset allocation. E, obviamente, também a seleção dos produtos. Porque se você abre a plataforma do BTG hoje, por exemplo, cara, me arrisco a dizer que tem milhares de fundos. Pô, Uhum, quais são os 2, 3, 4 fundos que eu vou escolher? Nós vamos uhum. trazer isso já bem pronto para o investidor. Temos um queridinho aqui na Sacre, Temos. não sendo Temos. recomendação, Temos. tá, pessoal? Isto não é uma recomendação, mas temos um Eu queridinho. nem Temos, falaria, eu temos. chamaria você para uma reunião para Melhor. conhecer diretamente com o Então nosso vamos assessor. deixar Mas no. temos. Essa pergunta aqui eu acho que vai ser pra mim, tá, Rafa? Você vai querer direcionar ela pra mim, mas vamos lá pra gente caminhar aqui já pro final. Pra quem ainda não investe, qual seria o primeiro passo para usar a previdência como aliada na economia, né? De imposto e também no futuro, né? No planejamento aí. O primeiro passo é a reunião ou é a decisão? Cara, olha, bem Bem interessante a tua pergunta. filosófico, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é decisão, né? Porque não é um investimento que você faz hoje para resgatar amanhã, igual, por exemplo, uma reserva de emergência e tal. Então, o brasileiro, de uma forma geral, ele tem muita dificuldade com investimentos de longo prazo, né? O brasileiro, ele costuma ser imediatista, né? Uhum, E a previdência, eu costumo, assim, se fosse para resumir, eu falo, cara, esse investimento vai ser para menos de 10 anos? Vai. Então, previdência não vai fazer, dificilmente previdência vai fazer sentido. uhum. Então, olha só, cara, 10 anos não é pouco, né? 10 Não, anos é não. bastante, né? Então, a previdência, para ela ser a bazuca, lá que eu comentei ao longo do episódio, usualmente vai ser para mais de 10 anos, né? Uhum, Por isso que, por exemplo, filhos, cara, normalmente, quero fazer o cliente me liga e fala, cara, tive um filho, ou vou ter um filho, e quero começar a guardar dinheiro para a faculdade do meu filho. Faculdade do filho, sei lá, daqui 17 anos. Previdência. Não, mas eu queria em ações. Ações via Previdência. uhum, Não, mas eu queria, pô, Tesouro Selic. Tesouro Selic via Previdência. Mas por que não comprar o Tesouro Selic direto? Porque você vai estar abrindo mão de um caminhão de benefícios que só a Previdência tem. uhum, Então, como é para a faculdade do meu filho, eu tenho certeza, porque, vamos supor, o filho da pessoa tem 1 ano.
ele não vai fazer faculdade com 11 anos, a não ser que seja um mega hiper superdotado, né? Então vai fazer lá com 18, que é o normal. Cara, são 17 anos de período de investimento, previdência, né? Uhum. Claro, pode ser que tenha alguma especificidade ali na conversa e não seja a previdência o melhor caminho, mas em quase todos os cenários a previdência vai ser o melhor caminho porque ela vai entregar um caminhão de vantagens. Então a decisão realmente, a minha resposta ia ser diferente, mas você falou, o primeiro passo é a tomada de decisão, realmente, né? Falar, cara, quero fazer um investimento de longo prazo visando um objetivo lá na frente. Normalmente, minha aposentadoria. A aposentadoria, você fala isso e já pensa, cara, aposentadoria lá na frente. Uhum. Eu tenho 40, quero parar de trabalhar, sei lá, com 75, 35 anos. Previdência. É justamente esse ponto Não tô mesmo tão que eu ia... atrasado ainda, né, Emily? Não, dá Tô tempo, dá novo tempo. ainda, tá. Dá. Se começar esse ano, dá tempo ainda. O Rafa, você foi autônomo a vida inteira, Rafa? Ou você Não. já foi CLT? Já fui CLT. Então eu acho que é por isso, né? Então, a gente que é um pouco mais antigo, dessa época em que trabalhava via CLT, tinha muita fé no governo, né? De que iria se aposentar pelo INSS. Eu te contar um erro meu com Previdência, então. Você perguntou dos erros, vou te contar um erro meu. Aconteceu comigo, né? Porque antes de eu trabalhar com investimentos, bem antes de eu trabalhar com investimentos, na época de CLT, eu sou formado em engenharia química, né? Então eu trabalhava numa mineração, uma indústria de mineração, e eles tinham um plano de previdência da empresa para os funcionários, que costuma ser muito bom para quem tem, Uhum. mostra para o assessor de investimentos, mas normalmente é muito bom ter esses planos da empresa, porque tem uma Uhum. coparticipação da empresa, a empresa coloca uma grana também, né? E aí, quando eu saí, pedi demissão, falei, tô indo embora, vou fazer outra coisa da minha vida, beleza? Eu falei, esse dinheiro na Previdência aqui, quer saber? Vou pegar, vou pôr essa grana no bolso. Aham. Previdência fechada de empresa, se ela realmente for fechada, né? Se não for uma previdência que a empresa está fazendo através de um bancão e tal, ela é um P. O que aconteceu? Fui resgatar. Imposto. Cara, a hora que chegou, eu queria matar alguém, mas quem que estava errado ali? Eu que não fui me informar, não conversei Não com um tinha. especialista. Nossa, e não tinha nenhum suporte na empresa, ninguém ali Não tinha. cuidando disso. É. Então, a hora que eu resgatei, veio muito menos dinheiro. Eu falei, ué, cadê meu dinheiro? O que aconteceu? Não, aqui, ó, imposto, tal, funciona assim, assim, assado. Então, a falta de ter alguém do lado, né? Que Então, isso coisa. aconteceu comigo. Então, eu tinha, né, eu era CLT, mas eu tinha ali o INSS e tinha essa previdência. Uhum. Na hora de mudar e fazer a transição de carreira, eu cometi esse baita desse erro que me custou aí, tranquilamente, uns 10 mil reais. E foi por isso que o Rafa se especializou em E Previdência e fundou a é Sacre. por isso que hoje ele é tão, assim, fleumático quando o assunto é previdência, né? Eu sou colérico, sanguíneo. Quase sanguinário. Pessoal, eu acho que é isso, Emílio. Algum complemento aqui? Quer deixar um recado final para mim, né? Para você que tá ouvindo a gente aqui, assistindo. Olha, o episódio foi maior, tá? Até o nosso termômetro aqui, que é os slides, que tem 1 hora, já rodou e começou de Começou novo, de tá novo. vendo? Acho que mais do que um recado, eu 2 quero pessoas falantes, deixar. né? Vamos lá, É Emily. isso. Acho que mais do que um recado, eu quero deixar aqui um convite para você que está assistindo a gente, que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que a Previdência ela vai se encaixar para você, seja para um motivo, seja para outro. Então, se você está pensando em aumentar a sua renda lá no futuro, não quer depender somente do INSS, da Previdência Social, quer complementar a sua renda, ela vai funcionar. Se você hoje paga bastante imposto, quer ter uma redução nessa quantidade de imposto, ela vai ser ótima. Se você está pensando já na questão de herança, passar, né, um valor do seu patrimônio para os seus herdeiros, para os seus beneficiários, ela vai ser ótima para você também. Então, eu deixo um convite para você marcar uma reunião com o nosso time, a gente faz esse diagnóstico junto com você, entende em qual cenário ela vai fazer mais sentido, e eu garanto que isso vai trazer uma eficiência tributária e financeira muito boa para você e para sua carteira. E acho que é isso. Previdência é um ótimo produto. Tenham Previdência. Não deixe para amanhã. Comecem hoje. Vamos fazer um anúncio aí do recado da Emily, né? Convenceu, né, Rafa? Não, a Emily é sensacional, velho. Algum recado final aí, Rafa? Rafael Martinelli. Cara, temos vários conteúdos de previdência aqui no nosso canal, né? Vamos fazer uma playlist, tá, Emily? Tanto no podcast. How to, como fazer mesmo ali Adorei com a essa tela, ideia. tá? Adorei essa ideia, porque realmente previdência, cara, tem a lista de benefícios, ela é extensa. Hoje a gente focou aqui em falar de imposto, mas, pô, portabilidade, não entrar em inventário, beneficiários livres, come cotas, é muita coisa.
Entendeu? Aí, beleza. Questão do PGBL, questão do VGBL, das tabelas, onde, né, a faca de 2 gumes. E a lista é longa. Então, pensa, você pega coisa. todas essas vantagens e você começa a usar elas ao seu favor. Uhum. Mas você só vai poder usar essas vantagens se você tiver uma previdência. Então, eu acho que o primeiro passo é Sim. isso. Tome a decisão. Espero que a gente tenha te ajudado a tomar a decisão. Cabe com qualquer valor. Não, mas eu Isso quero a pôr gente R$100 por mês. Beleza. É o que cabe no teu orçamento. tem o start ali, né? Que a gente acabou não falando, mas eu preciso começar e aí tem a partir de quanto? A partir de R$100. Tem A- fundo de R$1? Eu acho que de R$1 não tem nenhum, A mas... última vez que eu vi, começava ali com R$1.000, alguns Não, acho que tem fundos. fundo de R$100. Deve ter fundo Tá. de R$100. Tá. Mas bons fundos, né? Não, Tá, pô. então tá. Tá na dúvida, pega um fundo Tesouro Selic, cara. Vai render CDI. Pronto. Não tem Tá. como erro. Não tem erro. É CDI, Tesouro Selic. Entendeu? Beleza. Ah, não, mas eu quero mais que o Tesouro Selic. Beleza. Ah, não, eu quero bolsa. Tem também. Ah, não, eu quero multimercado. Tem também. Tá. Quero bolsa americana. Tem também. Meio aguado, mas tem. Muito bom, Emily. Obrigado pelo tempo, pela participação muito boa. Tá afiada, hein? Tá afiada com o produto, Rafa. Gostei de ver, hein? Tá, muito bom, muito bom. E, Rafa, obrigado de novo, cara, por gravar mais uma vez com a gente aí. Sempre um prazer. Já pautando ali os próximos. Gostei da ideia da playlist de previdência e gostei da ideia também da gente fazer, essa vai ficar pro Flávio, assim, fazer um vídeo selo. só com as piadas de careca. Tá, muito bom, muito bom. Não sei pra quê, tá? Pra nossa audiência, em que momento isso seria útil, mas a gente deixa aí pro... Tá? Comenta aí, se vocês acharem que é uma boa ideia, comenta aí, vídeo do careca, aí a gente vê. De novo, pessoal, obrigado. Você que assistiu ou ouviu até aqui, obrigado, então, pela sua companhia. De novo, se tiver dúvidas, não deixe de falar com a gente. Pode ser aqui na área de comentários do episódio, pode ser nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. E boleto, joinha, que é de graça, tá? Vou pedir de novo. E se inscreva no canal, tá bom? Todos os links para você falar com a gente tá aqui. Se for o caso de abrir a sua conta também, para montar a sua previdência no BTG Pactual, tem link aqui também na descrição. Mas é isso, obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Se esse episódio despertou em você a vontade de pensar no longo prazo de forma mais estratégica, aproveita esse conteúdo especial. A Sacre preparou uma websérie exclusiva sobre previdência privada, prática, estratégica e voltada para quem quer construir com visão. Clica agora no link da descrição ou no QR Code e comece a organizar o seu futuro financeiro.